Fala, devs! Tudo bem com vocês? Então bora lá para mais um mega vídeo que é um assunto muito interessante e muito importante para sua carreira, que é você desvendar os mistérios de uma API REST. Então na aula de hoje a gente vai entender os processos de por que a gente cria uma API REST, né? Como que foi desenvolvida uma API REST. Então todos esses processos vamos aprender aqui juntos hoje. Então a gente vai para uma aula hoje 100% teórica, onde a gente vai passar e vai desvendar os motivos de como a gente chegou no conceito de ter uma API REST hoje. Isso vai fazer uma diferença gigantesca para você que está começando a entrar na tecnologia, não sabe como funciona de fato a API REST, né? E fica sempre naquela, será que isso aqui que eu estou utilizando é realmente API REST? O que é esse raio de API REST? Então, bora aqui para a tela para a gente entender sobre esse conceito. Só que um recadinho. Antes da gente começar aqui, eu vou pedir para vocês seguir a gente no Instagram, porque a gente posta muito conteúdo lá para vocês, muito conteúdo legal. Todo dia tá saindo conteúdo lá no Instagram, né? Todo dia ou todo... Se falhar um pouquinho, mas normalmente toda semana tem um conteúdo novo lá para vocês. Também no nosso LinkedIn, GabuDev, e segue lá o LinkedIn da empresa, né? GabuDev, coloca lá e segue a gente que a gente posta muito conteúdo também da questão de empresa. Então, bora aqui começar a nossa aula. Estamos aqui com tudo no jeito, então bora lá para a gente entender sobre esse conceito de API REST. Aqui eu separei o seguinte, eu separei o conceito de como que era um sistema web lá no início. Então, no início dos primórdios da internet e dos sistemas webs, a gente criava o sistema web da seguinte forma, né? A gente tinha o navegador, então a gente tem aqui o nosso navegador, e o nosso navegador, ele comunica com um sistema web. Só que lá nos primórdios da internet, o sistema web, ele era composto pelo front-end e o back-end na mesmo código, ou seja, na mesma linha de código ali, você tinha toda essa junção de back-end com front-end. Isso é um negócio, né, complexo nos dias de hoje, porque a gente não cria um aplicativo, por exemplo, em Flutter, que comunica com um banco de dados que está na nuvem. Se você está fazendo isso, você está cometendo um grande risco de segurança para o seu aplicativo. Não se faça isso. Nunca conecte o seu aplicativo no seu banco de dados que está na nuvem. Vai utilizar o conceito que a gente vai aprender aqui hoje, o conceito de API REST. Então, voltando aqui, a gente tem o seguinte. Então, a gente vai ter o sistema web que era construído com front-end e um back-end. Só que agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar o nosso sistema web e front-end e vai começar a pensar o seguinte. A gente vai ter que quebrar isso em algumas camadas. Então, o primeiro passo é, no meio do caminho do sistema web, surgiu os smartphones, principalmente no momento que veio o sistema operacional do Android, que foi game change, foi onde começou a mudar todo o processo. Então, quando a gente teve o sistema do Android, a gente começou a pensar em várias coisas novas. Porque é o seguinte, antes eu tinha o PC, que tinha um navegador, que consumia o sistema web. Beleza, sem problemas. Beleza, sem problemas. Tudo bem, show. Só que, vamos pensar o seguinte. A gente tinha um smartphone que consumia o sistema web no navegador. Beleza. Mas aí você pensa num aplicativo como Uber. Você pensa em aplicativos que precisam de utilizar GPS, Bluetooth, Wi-Fi, sei lá, coisas nativas do telefone, sensores giroscópicos e tudo. Fazer isso com o navegador ter acesso a esses dados do smartphone lá no início era muito complexo. O navegador hoje em dia tem um poder de ter acesso a muita coisa do sistema operacional. Só que nos inícios não tinha. Então a gente começou a perceber que precisava mudar como que era criado o sistema web. Por quê? Senão toda a regra de negócio que eu fiz no sistema web de negócio, eu vou ter que replicar no smartphone e fazer o meu smartphone
conectar com o meu banco de dados lá na nuvem. Só que se alguém fizer uma engenharia reversa, vai conseguir pegar acesso ao meu banco de dados, vai excluir todos os meus dados, vai ser aquela confusão. Então, por isso que hoje, né, a gente não conecta no banco de dados de forma alguma dentro de um client, tanto o aplicativo quanto o sistema web. A gente tem que tomar muito cuidado quanto a isso. Aí, beleza, né? A gente pegou, fez essa camada e aí a gente pensou, tá, será que eu consigo quebrar esse sistema web em uma parte front-end e uma parte back-end para tecnologias diferentes consumirem a mesma regra de negócio? Então, a gente viu que esse seria o caminho. Então, o que foi feito, né? A gente pegou o nosso sistema web e quebrou ele em camadas. Então, a gente vai ter o navegador, que vai consumir um sistema web que a gente vai chamar de front-end, e a gente vai ter o smartphone, que vai consumir os aplicativos, que também é um outro smartphone. Só que qual que é a pegada aqui? A gente precisava de criar uma comunicação entre o front-end do aplicativo e o front-end web que seja a mesma. Ou seja, que isso se torne universal, essa comunicação. Então, por isso que a gente foi lá e criou a API REST, né? Para a gente não ter um sistema web que tinha tudo e a gente não ia conseguir comunicar o aplicativo com os dados do back-end, né? Os dados do banco de dados. Então, a gente foi lá e criou a API REST. Na API REST, a gente vai ter uma comunicação com o nosso back-end. E aí, tanto o aplicativo que a gente for construir, o seu front-end, vai consumir a API REST, quanto o web vai consumir a mesma API REST. E aí foi o processo que a gente teve um game change gigantesco na tecnologia. Porque agora, você pode ter um time cuidando do back-end e você pode ter vários times cuidando do front-end. Antigamente, a gente precisava de ter o dev full stack, que desenvolvia o back-end e o front-end. Agora, a gente não precisa mais desse cenário, porque a gente pode ter pessoas especialistas em front-end, pessoas especialistas em back-end, que essas pessoas vão conseguir construir um produto totalmente desacoplado. Ou seja, se eu hoje uso Flutter, amanhã eu quiser utilizar outra tecnologia, beleza, não tem problema. A gente não fica mais atrelado a um só ecossistema. Então, por isso que hoje em dia o desenvolvimento dos aplicativos, tudo está mais fácil, porque você pode comunicar as coisas da forma que você quiser. Por exemplo, você tem recursos IA, né, que você faz análise de dados super grandes. Normalmente você vai para o Python ou para linguagens mais focadas nisso. E aí o Python pega, cria uma camada HTTPS, né, uma API REST e entrega para o seu back-end que foi escrito em C#, em Node.js, em JavaScript, não importa mais a tecnologia, porque agora a gente só precisa de um protocolo de comunicação único. E o protocolo que a gente vai utilizar normalmente para essas comunicações é o protocolo HTTP. Só que quando a gente coloca o S, a gente vai entrar na criptografia desses dados. Então, quando a gente coloca o S, a gente garante ainda mais a segurança da comunicação entre os dados dos nossos aplicativos dentro da rede da internet. E aí agora, a gente pegou o smartphone e o navegador, a gente quebrou o front-end e agora a gente olha para a seguinte forma. As tecnologias que a gente vai utilizar para criar esse front-end. Então, a primeira tecnologia aqui, gente, claro que a gente vai falar de Flutter, né? A gente está no canal de Flutter, que a gente vai utilizar o Flutter. E aqui a gente tem, né, o front-end utilizando o Vue.js, né? Então, aqui você pode utilizar também o Flutter Web para representar ali o seu servidor web sem problema nenhum. Só que percebam que agora o Flutter e o Vue.js têm um protocolo de comunicação comum, que é o Client HTTP. Então, essas duas tecnologias vão precisar de fazer uma comunicação. Por exemplo, quando você tem duas pessoas que falam português, essas duas pessoas vão conseguir se comunicar. Se você tiver uma pessoa que fala português e outra inglês, essas pessoas não vão conseguir se comunicar. Então, o protocolo de HTTP é para você criar um sistema de comunicação comum que todas as outras linguagens vão conseguir entender. Então, eu vou dizer o seguinte, normalmente, todas as outras linguagens, ou boa parte de todas as outras linguagens, vão ter uma implementação de um client HTTP.
E quando você tem essa comunicação, você vai conseguir comunicar tanto com o front-end quanto com o back-end, independente da linguagem. Então você que está aí do outro lado e fica assim, ah, será, Gabu, que eu posso usar Flutter com Python? Claro que pode. Se você quiser usar Flutter com Assembly, Flutter com, sei lá, uma linguagem que você criou, desde que essa linguagem consiga fazer uma comunicação HTTP e essa linguagem consiga interpretar essa comunicação, beleza, você vai conseguir fazer a comunicação e criar o seu aplicativo com a linguagem que você quiser, sem problema nenhum. Então agora, a gente vai olhar para o seguinte, o cliente HTTP vai ligar para a API REST. Então, o conceito de API REST é você pegar lá do sistema web, quebrar em várias camadinhas e você deixar toda a sua regra de negócio dentro dessa API REST. E aí você ganha, principalmente, com segurança. E a outra coisa legal é que agora você pode consumir da mesma API REST vários sistemas. Então você pode ter um sistema em Flutter, em Xamarin, em Android, em iOS, não importa. A sua regra de negócio, se ela está consolidada naquela API REST, beleza, você pode trocar de tecnologia sem medo. Isso que é game change, né? A virada de jogo aí para quem desenvolve sistemas, que é quando você olha para uma API REST, você ganha flexibilidade. Tipo, hoje você usa Flutter. Se o Flutter daqui um tempo parar de funcionar de uma forma boa, surgir uma outra tecnologia, beleza. Troca para outra tecnologia e pronto. Você não precisa refazer o seu back-end de novo porque você trocou o seu front-end. E aí, a API REST vai estar ligada diretamente com o back-end. E aí uma outra camada é quando a gente quebra, né? Então a gente quebra a nossa API REST, que aqui é onde, vamos dizer o seguinte, que o bicho pega. Que é para a gente entender o conceito agora do que é mais a API REST. Então a API REST, normalmente ela vai ser composta por 4 métodos. Para você criar um sistema, vamos lá, se precisar de criar um sistema hoje, o que você vai pensar? Você vai pensar do seguinte, você vai precisar primeiro de algum lugar para armazenar esses dados, então você vai precisar de um banco de dados. Porque hoje em dia, poucos sistemas, né, funcionam com memória, só dado em memória, você fechou o aplicativo, perdeu tudo, né? A questão do lado do memory card dos videogames. Hoje a gente não já desenvolve sistema pensando que ele vai ficar só em memória. A gente já desenvolve sistema pensando que a gente vai salvar esses dados em algum lugar. E aí, se você quer salvar esses dados em algum lugar, você vai olhar para o banco de dados. Beleza. Só que quando você tem um banco de dados, você precisa pensar o seguinte. Eu preciso buscar os dados que estão armazenados lá. Eu preciso enviar dados para o banco de dados, né? Eu preciso atualizar os dados que já existem. E eu preciso deletar os dados que estão lá. Se você tiver a implementação desses 4 dados, o que você tem? Você tem um sistema completo ali já, utilizando uma API REST. Então, o método GET, que está escrito aqui, é buscar, né, se a gente traduzir. O POST, a gente está enviando o dado para o back-end. O PUT e o PATCH eu coloquei junto, porque existe uma diferença ali na hora que você vai implementar, mas os dois são atualização de dados do seu banco de dados. E o delete é para você remover os dados que estão lá. E aí a sua API REST vai ter a comunicação com esses métodos. Quem que manda esses métodos, Gabu? É o cliente HTTP, que o cliente lá do front-end decidiu. Por exemplo, o Flutter falou para o cliente HTTP que ele quer fazer uma chamada GET na minha API REST. Eu quero fazer uma chamada POST. Então, cada dessas chamadas vai ter uma forma de você montar esses dados. Não entra o caso nessa aula, a gente vai ver em outras aulas, mas essa aula é só para a gente entender o conceito global de API REST. E aí, essa API REST manda o método POST. E aí, o meu back-end vai saber interpretar que é um POST, que é um processo de enviar no banco de dados. Então, ele vai pegar a informação que veio do protocolo HTTP e vai transformar ali de forma que o banco de dados consiga entender. Por exemplo, tem banco de dados que usa a linguagem SQL, tem banco de dados que vai utilizar a linguagem NoSQL, que você vai trabalhar com documentos, e aí o banco de dados também, pouco importa que você está utilizando, não tem problema nenhum. E aí o seu back-end vem aqui e fala assim, ó o banco de dados, tomamos aqui as nossas informações. E aí, nesse momento, a gente acabou de fazer todo o fluxo de criar uma API REST. Então a gente foi lá desde o sistema web, quando alguém falou, a gente precisa mudar isso, até agora que a gente começou a perceber, falou assim, poxa, realmente faz sentido, Gabu, eu precisar de
fazer esse tipo de alteração, porque isso vai fazer toda a diferença no seu desenvolvimento de software. Então, se você chegou até aqui, espero que você tenha gostado. A gente fez uma aulinha teórica para dar essa base para todo mundo que está entrando nesse mundo conseguir entender que API REST não é um bicho de 7 cabeças, e se você conseguiu entender esse fluxo, você já tem mapeado como um API REST funciona, como que é o caminho para chegar no API REST, e aí beleza, agora você vai precisar de aprender algumas coisas a mais, né, que a gente vai ver em outras aulas, que é como que eu crio um client HTTP no Flutter, como que eu mando as informações para o API REST dentro do protocolo HTTP, né? Como que eu mando o método, como que eu seleciono o método, como que eu mando os dados. Então tudo isso a gente vai aprender mais pra frente, mas até aqui você já tem uma base muito boa para poder já saber o que é uma API REST. Quando eu estava começando, eu tinha um amigo que me perguntava muito assim: Gabo, mas explica o que é essa API REST? Por quê? Quando eu entendi o que era a questão de API REST, eu falei com ele, falei, cara, o que você quiser fazer, a gente consegue. Tendo API REST, dá para integrar com banco de dados, com API de pagamento, com foto, qualquer coisa. A gente precisa de uma API REST. Então, galera, eu espero que vocês tenham curtido demais o vídeo, porque eu gostei bastante de fazer esse tipo de vídeo para vocês. E eu vou pedir encarecidamente para vocês deixarem aquele like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações e não esquecer de seguir a gente nas nossas redes sociais. Além disso, para você que ficou com alguma dúvida, Gabu, eu fiquei com alguma dúvida, eu queria tirar alguma dúvida com você, sabe como é que você faz? Clica no link aqui embaixo da nossa comunidade no Discord e nessa comunidade a gente vai estar lá pronto para te ajudar a evoluir na sua carreira. Então, galera, até o próximo vídeo.